das brisas frescas que o lado permite, vão tornando a cidade isso que faz o ineditismo dela. No dia 21 de abril de 1960, nascia a capital definitiva do Brasil. Dia 21 de abril é a data da inauguração da cidade, marcada nesse dia, nessa data, por ser a data da Inconfidência Mineira, né? Nos primeiros anos, Brasília foi ocupada por brasileiros de todas as partes do país. Muitos deles eram funcionários públicos que vinham da antiga capital, o Rio de Janeiro. Aos poucos, a estrutura burocrática da administração federal se deslocou para a nova capital. E a cidade já era cosmopolita desde os primeiros momentos. Interessante que as pessoas se encontravam aqui vindo de todos os lugares, inclusive como aqui se encontram as representações internacionais, as embaixadas e tudo. A cidade já tinha uma característica com a sua parte apenas concluída, mas assim mesmo a cidade já tinha um ar cosmopolita. Talvez ela já não fosse provinciana até na pré-existência natural que antecedeu a construção da própria cidade. Se você insiste em classificar... Neste momento, no início da década de 60, o Brasil vivia uma efervescência cultural com o surgimento da Bossa Nova, do Cinema Novo e os CPCs, Centros Populares de Cultura, criados pela União Nacional dos Estudantes. Foi um período de intensa participação popular, marcado pelos movimentos estudantis e de trabalhadores do campo e da cidade. Os 4 primeiros anos de Brasília testemunharam uma sucessão de crises e episódios políticos marcantes da vida nacional. Jânio Quadros sucedeu o presidente Juscelino Kubitschek e renunciou, em episódio até hoje cercado de mistério. O vice João Goulart assumiu sob forte resistência das Forças Armadas, iniciou as reformas de base e foi deposto pelo golpe militar de 1964. Assim sendo, declaram vaga a presidência da República. Durante o governo militar, durante esse período, a cidade foi praticamente preservada tal como ela tinha sido prevista, além de discussões do gênero do aeroporto, como foi no caso mais tarde do Memorial Juscelino Kubitschek. No mais, a cidade foi talvez útil aos militares no sentido que permitiu uma organização que a cidade permite a qualquer governo, a qualquer administração. A cidade foi feita com essa intenção de tornar a gestão pública nacional a mais ágil possível para o país. A nova capital nasceu em pleno regime democrático e iria se tornar o centro do poder autoritário. Em 1964, assume Castelo Branco, primeiro de uma série de generais que passariam pela presidência durante os 20 anos de ditadura militar. Politicamente, os governos militares tiveram uma marca registrada, os decretos chamados de atos institucionais. AI-1 determina que a eleição para presidente será indireta. AI-2 determina eleições indiretas permanentes para presidente e o fim dos partidos políticos existentes. AI-3 determina que as eleições para governador também serão indiretas. AI-4 atribui poderes constituintes ao Congresso, passando a vigorar a Constituição de 67. Fala que, efetivamente, tem muita gente que confunde Brasília com o autoritarismo de um determinado momento, assim como confunde Brasília com a corrupção de alguns setores da vida pública brasileira, que não são, de certa forma, de Brasília, mas que vêm de fora. No governo Costa e Silva é assinado o AI-5. O presidente passa a ter poderes para fechar o Congresso, cassar mandatos, demitir juízes, suspender garantias do judiciário e censurar a sociedade civil. Os estudantes, intelectuais, artistas e trabalhadores de esquerda foram os mais perseguidos durante a vigência do AI-5, o mais repressor e emblemático dos atos institucionais.
Essa capa é a capa do Correio Brasiliense de sexta-feira, 30 de agosto de 1968. Aqui a polícia havia concentrado professores e alunos numa quadra esportiva que a gente percebe no fundo da foto, e as pessoas já estavam sendo levadas ou para essa cancha, para essa quadra, ou então já levados do campus para para a prisão. Foi um dia de tumulto muito grande, como as fotos demonstram, né? As pessoas foram surradas. Talvez isso tenha sido o fato mais marcante da ditadura em Brasília, a invasão da nova universidade, sonho da intelectualidade brasileira, a Universidade Livre de Brasília. O governo do general Médici foi o mais duro da ditadura e da repressão, e também o auge do chamado milagre econômico. A produção crescia e se modernizava num ritmo espetacular. A entrada do capital estrangeiro no país criou as condições para o desenvolvimento urbano das cidades, a ocupação da Amazônia e a realização de obras gigantescas, como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Quase tudo parecia dizer que a prosperidade seria eterna. Mas, simultaneamente, as cidades cresciam de modo desordenado, a vida no campo desvalorizava-se e a dívida externa aumentava. O Brasil crescia e se endividava ainda mais. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. No início dos anos 70, músicas, filmes, peças de teatro, livros, a imprensa, tudo estava sob o controle da censura e dos órgãos de segurança nacional do governo militar. A cidade sofreu com o país todo essas questões e amargurou assim, o silêncio constrangido durante todo esse período, né? Por se tratar do centro do poder político, Brasília viveu a ausência de liberdade de forma muito intensa. Durante o período mais crítico da ditadura militar, a capital brasileira se desenvolveu e construiu sua identidade em silêncio. As cidades satélites cresceram em ritmo acelerado, a exemplo das periferias de outras capitais do país. Bem, cidades satélites, algumas tornaram-se autônomas, né? O caso de Taguatinga, o caso de Sobradinho, mas que tem vínculos ainda com o plano piloto. O plano piloto, querendo ou não, é o polo, né? O polo que irradia, etc, etc. Mas, presumo eu, que essas cidades vão gradativamente, umas mais rapidamente, outras menos rapidamente, se afastando do plano piloto, tornando-se também polo. Em meados dos anos 70,